meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da Palavra de Deus. Estaremos aqui apresentando um tema bastante discutido, tanto em igrejas como também no mundo secular. O que a Bíblia diz sobre ansiedade? A Bíblia condena ou a Bíblia nos estimula a ficar ansiosos? Nós temos que ter uma coisa em mente. A Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é um livro de mandamentos. E os mandamentos foram feitos para serem obedecidos. Quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos ordenanças. E cabe a nós obedecermos a Deus. Pois se nós consideramos Deus como nosso Pai, nós devemos a Ele obediência. Qual filho que deixa de obedecer ao Pai? Por exemplo, eu tenho um pai aqui na terra. E mesmo hoje que eu sou adulto, sempre eu busco obedecê-lo. Mesmo eu não sendo mais uma criança, mesmo adulto, eu busco obedecer ao meu pai, obedecer à minha mãe. Assim nós também temos que ter isso em mente. Obedecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do universo. Então Ele nos traz ordenanças. Estaremos lendo um texto agora que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. E nós vamos entender o real significado da ansiedade. O que a Bíblia diz a respeito da ansiedade. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes de mim, e recebestes, e ouvistes, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Como eu disse, a Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é um livro de mandamentos. E Paulo já começa aqui no versículo 4, nos trazendo um mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós devemos alegrar sempre. Não é uma vez ou outra, é sempre alegrarmos no Senhor. A nossa alegria tem que estar em Deus, nas coisas de Deus. Se a gente depender das coisas terrenas para poder nos alegrar, nós vamos ter uma alegria passageira, uma alegria momentânea. Pois as coisas terrenas, elas são passageiras. Agora, a nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós fomos salvos, não por boas obras, não por nosso mérito, nós somos salvos pela graça. E a graça não é um dom que veio de nós, é um dom de Deus. Então Paulo, ele estimula aos filipenses a se alegrar sempre no Senhor. E ele enfatiza dizendo, outra vez vos digo, alegrai-vos. Para a gente entender essa passagem, precisamos compreender o contexto da carta aos filipenses. Paulo escreveu este livro por volta do ano 61, depois de Cristo. E Paulo, ele estava preso em Roma. Ele estava em uma prisão. E ele foi preso por um simples fato, por estar pregando as boas novas de Cristo. Ele acabou indo para a prisão. Paulo mesmo diz aqui no final, no versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isto praticai. Paulo estava preso. Ele não tinha motivação nenhuma. E ele também não tinha nenhum, vamos dizer assim, nenhum prazer. Ou melhor, ele não tinha razão nenhuma para poder se alegrar. Pelo contrário, ele estava preso. Não havia ali nenhuma alegria. Mas ainda assim Paulo estava alegre e confiante no Senhor Jesus. Pois a alegria dele é fazer a vontade de Deus. E ele continua dizendo, e seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor está perto de nós através do seu Espírito Santo. Nós temos que ter isso em mente. Nós
quando oramos a Deus, não estamos orando a um Deus distante que está lá no seu alto e sublime trono. É verdade, Ele está no seu trono, mas o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, é o nosso intercessor. Quando nós oramos não só da boca para fora, porque isso não tem valor, mas a nossa oração tem que estar vinda direto do nosso coração, pois o Espírito Santo habita em nós. E ele continua dizendo, olha, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo deixou bem claro que nós não devemos andar ansiosos. Isso não é uma sugestão, isto é um mandamento. Não devemos andar ansiosos. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. Ele, mais do que nunca, teria motivos de ficar ansioso. Ele desejava liberdade, ele desejava estar novamente livre para poder pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, falar da salvação, falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, pregar o Evangelho a tantos outros lugares que ele não tinha ido ainda. Ele poderia estar ansioso, mas ele preferiu confiar no Senhor. E ele mesmo diz aqui, ó, o que eu tenho dito, pratique também, porque eu tenho praticado. E ele diz o seguinte, não andeis ansiosos, por coisa alguma, por nada. E muitas das vezes a gente fica ansioso, a gente começa a sofrer antecipadamente por algo. Ah, será que amanhã eu vou conseguir fazer isto? Há muitas pessoas que ficam ansiosas por uma promoção de emprego, né? Ficam ansiosas quando vai fazer um exame. Ah, será que vai dar certo? Será que eu estou doente? Qual vai ser o resultado desse exame? Ah, com certeza eu estou doente, com certeza vai dar errado. E a pessoa começa a sofrer antecipadamente. Não. Nós não precisamos sofrer antecipadamente com nada. Temos que aprender a confiar unicamente em Jesus. Eu vou trazer para vocês alguns sinônimos para ansiedade. Impaciência, preocupação, sofrer antecipadamente, falta de tranquilidade, receio, desejo veemente e aflição. Estes são alguns sinônimos para a palavra ansiedade. Muitas das vezes a gente fica aflito, né? Ah, eu quero comprar essa roupa, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, e a gente começa a sofrer por isto. Lembrando que muitas das vezes a ansiedade nos afasta de Deus. A ansiedade tira o nosso foco em Cristo. E a gente começa a pensar apenas naquele problema, naquilo que a gente quer comprar, naquilo que a gente quer fazer, e a gente acaba esquecendo das coisas de Deus. Jesus deixou bem claro que a gente não deve andar ansioso. Nós não devemos andar ansiosos com as coisas materiais, pois Deus ele supre todas as nossas necessidades. Olha só o que diz lá em Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Olha só o que a Bíblia diz. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é o que procuram essas coisas, mas vós sabeis que necessitais delas. Nós não devemos andar ansiosos com coisas materiais, andar ansiosos com o que comer, o que vestir, o que fazer. Muita gente fica preocupada com o amanhã. Nós temos um dia para viver e esse dia é hoje. Faça do dia de hoje o seu melhor. O amanhã
pertence a Deus, mas nós estamos hoje, vivendo hoje. Então nós não devemos andar ansiosos com aquilo que vai acontecer ainda. Tudo está na mão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará para você. Mas nós não devemos ficar com essa neura, o que eu vou fazer, o que eu vou comer. Não, não se preocupe. Se as aves do céu têm as suas necessidades supridas, se o lírio do campo também tem a sua necessidade suprida, nós que somos imagem e semelhança de Deus, também teremos as nossas necessidades supridas. E o interessante é que Deus ele supre todas as nossas necessidades. A Bíblia, como eu disse, ela nos traz mandamentos e não sugestões. Deus não prometeu encher o bolso de dinheiro de ninguém, mas ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Agradeça a Deus por você ter um teto para poder dormir, uma cama para poder repousar. Não é errado você ter várias coisas materiais, mas isso não tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Se nós ficarmos ansiosos, o que devemos fazer? A Bíblia também nos ensina. Lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7. Olha só o que o apóstolo Pedro diz. Vamos começar no versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Ele sempre cuida de nós. Ele cuida tanto da gente que ele nos salvou. Não por nosso mérito, porque nós não merecíamos. Nós estávamos totalmente depravados no pecado. A nossa tendência é pecar, é falhar. Paulo mesmo diz lá em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas Jesus, por amor, morreu na cruz por mim e por você. Ele não morreu para que nós ficássemos ansiosos, não. Ele morreu para que nós tenhamos uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, de alegria, pois nós estamos salvos do pecado e da ira vindoura. Então, se nós ficarmos ansiosos, o que devemos fazer? Temos que lançar a nossa ansiedade aos pés da cruz. E por que nós não devemos ficar ansiosos? Vamos lá em Mateus. A resposta está lá, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 34. Mateus 6, versículo 34. Olha só o que Jesus diz. Mateus 6, capítulo 34. Vamos ler o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós temos que aprender a buscar o reino em primeiro lugar, buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, buscar as coisas de Deus, as coisas que vêm do alto. O nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto, as coisas celestiais. Nós não devemos ficar ansiosos porque cada dia trará os seus cuidados. Muita gente gosta de sofrer antecipadamente pelas coisas. Não, a Bíblia nos estimula a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas vos sejam acrescentadas. Olha o que Abacuque diz. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Abacuque 3, versículo 17. Hoje nós estamos folheando bastante a Bíblia, né? Eu vacilei, eu poderia ter deixado marcado e não fiz isso. Abacuque 3, versículo 7. Olha só o que o profeta diz. Abacuque capítulo 3, versículo 17, perdão. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que nada dê certo, ainda que as coisas não saiam da forma que nós queríamos, precisamos se alegrar no Senhor. A alegria
ela está andando lado a lado nisso tudo. Nós devemos nos alegrar, nos sentir em paz, pois Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Nós não devemos ficar ansiosos, porque a nossa alegria vem no Senhor. Ainda que nada dê certo, ainda que as coisas que nós estávamos pensando não dê certo, as coisas que nós planejávamos não deram certo, vamos em todo tempo alegrar-nos no Senhor Jesus. Para encerrar, olha só o que Tito diz, Tito capítulo 3, a partir do versículo 7. Aliás, Tito capítulo 3, a partir do versículo 4. Tito 3, versículo 4. Olha só. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Nós não devemos ficar ansiosos porque Jesus nos salvou. Nós temos a vida eterna. Somos herdeiros juntamente com Cristo. Somos co-herdeiros juntamente com Ele. Então por que nós vamos ficar ansiosos? Por que nós vamos andar preocupados, aflitos, sem tranquilidade, sem paz, sendo que nós já recebemos o dom maior que é a vida eterna? Nós somos herdeiros de todas as bênçãos em Cristo Jesus. Então, é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia de hoje. Não ande ansioso. Coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. A Bíblia fechada é apenas um livro, mas quando nós abrimos, é a boca de Deus falando em nosso coração. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Aprenda a confiar e depender do Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus é que supre todas as nossas necessidades. Que Deus te abençoe e que você possa não ser apenas ouvinte, mas também praticante desta verdade.